Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Consciência e Transformação. Se você assistiu aos vídeos dessa série, e se não assistiu eu recomendo, você percebeu alguns pontos essenciais, né? Eu vou reforçar aqui esses pontos que seria interessante, seria importante nós mantermos em mente. A nossa vida é o resultado das nossas escolhas. Tudo que nos acontece no dia a dia, seja agradável, seja desagradável, está relacionado às nossas escolhas. Sejam elas assim diretamente, é como quando nós escolhemos tomar um sorvete de determinado sabor, até aquelas relacionadas indiretamente, como quando nós escolhemos um determinado caminho no trânsito, achando que vai ser mais rápido, mas ele está congestionado. Nós não escolhemos o congestionamento, mas ao escolher um determinado caminho, nós assumimos também as consequências daquela escolha. Se você gosta de frio, mas escolhe morar num país tropical, né, vai estar fadado aí ao desagrado. Mas isso não tem a ver com o clima, né, mas com as suas decisões. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Mesmo quando nós temos resultados ruins, isso depende de nossa escolha, transformar essa perda em ganhos. Tem uma perda? Tem. Como é que nós vamos transformar isso aí em ganho? Aprender com as dificuldades, evitar repetir aquelas coisas que nós já vimos que não deu certo no passado, melhorar as nossas próximas escolhas. Claro que nós podemos também ficar reclamando, choramingando, né, por tudo que nos acontece de ruim. Então nós temos essa opção também. É novamente uma questão de escolha. Quando escolhemos uma direção ruim, uma vida ruim, existem motivos para isso. Nós sempre buscamos o melhor para nós, ou, na falta de boas opções, nós vamos escolher a opção menos ruim. Nós nunca prejudicamos a nós mesmos deliberadamente. Se sua vida não corre como você deseja, é porque as suas atitudes estão construindo e mantendo a vida dessa forma. E você tem motivos para isso. Tem motivos, sim. Faça uma avaliação bem criteriosa sobre por que você mantém a vida desta forma. Quais os ganhos reais que você obtém? Quais os resultados que parecem ganhos, mas que de fato não são? Quais os ganhos que você espera obter no futuro, mas que nunca chegam? Tá? De qualquer maneira, você está buscando o melhor. Mas se dessa forma esse melhor não acontece, ao considerar como você está construindo as suas ações no dia a dia, você vai compreender os grandes enganos que estão dificultando o atingimento dos seus objetivos. E este é o ponto fundamental para a mudança. Escreva e repita o que você deseja. Não adianta fazer profundas análises e não escrever, você vai esquecer em alguns minutos. É claro que sempre tem algum ganhozinho, né? Mesmo tratando tudo isso somente mentalmente, mas veja que com um pouco de esforço a mais, você vai ter ganhos muitíssimos maiores. Vai por mim, tá? Escreva o que você pensou, que você está refletindo, que você vai ver que os ganhos são fenomenais. E aí você deve reler aquilo que você escreveu 3 ou 4 vezes por dia. Isso é fundamental. Vai manter a sua atenção no assunto. Você vai lembrar com mais frequência, mesmo além dessas 4 vezes que você repetiu, você vai perceber que durante o dia, em vários momentos, aquilo te vem à mente de novo. Por quê? Porque você está mandando aquilo à superfície da consciência. E aquela regra, para onde flui sua atenção, flui a energia, flui a força. Tá? E a força é necessária para a realização. Focou a atenção, a energia vai para lá e os resultados começam a aparecer. Se você quer aumentar a energia, o movimento em determinado aspecto da sua vida, qualquer aspecto da sua vida que você vê que não está indo bem, dirija a atenção para esse aspecto. E procura repetir isso com frequência, não adianta fazer uma vez só, 2 vezes e esquecer o assunto, tá? Tem que ter uma constância aí, né? Fique atento às coincidências. Quando você trabalha ativamente, concentradamente, sobre os seus problemas pessoais,
Da mesma maneira com que você executa o seu trabalho profissional, quer dizer, com método, com tempo dedicado à solução, você vai compreender quais mudanças precisa fazer no seu comportamento, nas suas crenças, no seu padrão de pensamento. Veja que é importante você ter esse trabalho. Nós temos a nossa profissão, a gente entra lá às 8 da manhã, sai às 5:30 da tarde, passa o dia todo lá focado no nosso trabalho. E não gastamos nem 5 minutos nos dedicando às nossas questões pessoais. Veja que isso é uma coisa muito séria. Põe lá um tempinho durante o dia, né, e você vai, nesses vários pequenos momentos, não precisa ser 8 horas por dia, você vai trabalhar 5 minutos aqui, 5 minutos depois, 5 minutos mais tarde, você vai ver que isso aí tem um resultado surpreendente. Então, mantendo o foco sobre esses elementos que você começou a compreender, em pouco tempo, em poucos dias, você vai ver surgir na sua vida circunstâncias, situações que vão parecer coincidências, mas que vão ser como faróis, mostrando a direção que você deve tomar para alcançar os seus desejos. Você vai receber esclarecimentos incríveis, né, que virão de qualquer parte. Às vezes uma simples palavra ou frase que você ouve ao passar por um grupo de pessoas conversando, né, pode ser a luz que você procura. Você está andando na rua, de repente você ouve uma música, e aquela música, a letra daquela música é exatamente aquilo que você buscava para entender melhor, resolver aquela questão com que você está lidando. E isto acontece, mas é preciso essa dedicação, tá? Você precisa ter foco e prestar atenção também. E quando acontecer esse tipo de coisa, não joga, não, isso aí não significa nada. Se aquilo te impactou, aquela mensagem te impactou, é porque é importante sim. Registra, anota, tá? Leva um caderninho, anota no celular, em alguma coisa, para registrar, para você reter e ver aquilo novamente. Dedicação é fundamental. Sem dedicação não há solução, tá? Mas não precisa ser um trabalho extenuante, não precisa ser desagradável. Aliás, não é para ser, tá? Vai com calma, mas vai com constância. Se não dá vontade de parar o que você está fazendo para fazer um exercício, para ler algumas frases, é apenas o padrão comportamental se repetindo. Não brigue com você mesmo. Tá? Não fique criticando a sua aparente preguiça de pegar o papel e ler uma frase. Não é isso, não dá trabalho nenhum pegar um papel e ler uma frase. Se você não está com vontade de fazer isso, é o seu padrão de comportamento que está determinando, está impedindo isso. Então não brigue. Basta apenas você procurar se lembrar dos ganhos que você vai ter ao fazer aquele exercício. E das perdas, se você não fizer o exercício. Você vai ver que a sua energia ela vai ser acionada imediatamente. A energia vem. O desconhecido é um vazio de informação. Se você preencher com a sua imaginação, o risco de acionar o medo é muito grande, porque imaginação não tem limite, você pode imaginar qualquer coisa. Às vezes no vazio de informação a gente começa imaginando uma coisa legal e de repente aquilo vira uma coisa terrível. E aí a gente fica apavorado com medo daquilo que nós imaginamos, não tem nada a ver com a realidade, é apenas uma questão de completar vazios com informações sem base, né, na realidade. Se é desconhecido, é preciso assumir isso. Assuma que você gostaria de ter, mas não tem informações suficientes para decidir alguma coisa, para tomar alguma atitude. Se for possível, pesquise, tá? Procure as informações que faltam. Agora, se não for possível, porque, por exemplo, o resultado dos seus exames médicos vão chegar somente amanhã. Você tem que assumir que você não sabe. Não tem como saber. Tá? E, claro, você está ansioso, você quer o melhor resultado possível, você não sabe o que pode acontecer. Não crie, não preencha vazios de informação. E sempre que voltar à sua mente aquela apreensão, repita que você não sabe, que não tem como saber. Assuma a realidade. Somos um conjunto composto por corpo físico, emoções, mente e espírito. Precisamos utilizar conscientemente
todos esses recursos, todas as nossas competências. Precisamos procurar ampliá-las através do estudo, da pesquisa, dos exercícios, do trabalho. Bom, sem trabalho não tem solução, né? O nosso corpo físico, ele pode ser muito mais saudável, flexível, confortável, se nós fizermos regularmente alguns exercícios. Isso é importante, né? Não é para se extenuar, não se exija muito, apenas mantenha a constância. A constância é mais importante do que a quantidade que você faz. Eu sugiro que todos os dias você se lembre de fazer algum exercício. Pode ser rápido, né? Você mora num prédio, então você esqueceu de fazer os exercícios. Aí é final da tarde, desce as escadas, sobe pelas escadas, anda um pouquinho, dá uma volta no prédio, volta. Você fez um pequeno exercício. Deita no chão, faz umas flexões, faz uns agachamentos. Coisa simples, mais rápida, né? Mas você está criando um hábito. Você vai se acostumando a se exercitar e com esse hábito, isso torna muito mais fácil. Chega naquela hora você lembra, opa, não fiz exercício, vou fazer. Faz qualquer coisa, tá? Tem até esses relógios agora, né? Mas que indicam, que avisam que está na hora de você fazer exercício. É uma boa ideia, tá? As nossas emoções são termômetros da realidade. Elas nos indicam o que achamos que vai ser bom para nós e o que vai ser ruim para nós. Ela é um instrumento poderosíssimo, tá, para fazermos boas escolhas e escaparmos das más escolhas. Presta atenção às suas emoções. Perceba o que ela está informando a você. Medita um pouco sobre isso e você vai perceber que a emoção vai se desligar logo após você cumprir o seu papel. Tá? Um exercício interessante para isso é você ir, por exemplo, num museu, uma galeria de arte. Tem vários tipos de quadros diferentes. Você para em cada quadro e, ao invés de focar a sua atenção no quadro, você está olhando o quadro, mas você vai prestar atenção nos seus sentimentos. Preste atenção na região do coração aqui, que é uma região mais sensível para isso. Então você vai ter um foco interno, mas vendo o quadro. Aí você vai sentir, é agradável, é legal, tá? Ou não. Apenas registra isso. Vai para outro quadro, vê outro quadro. É agradável, é legal, é desagradável, é pesado, é um sentimento de frio, um sentimento de calor. Aí você vê como você vai sentir, tá? São coisas sutis, mas são perceptíveis. E aí você vai vendo que é a sua emoção avaliando o quanto aquilo é legal para você ou não é legal, na sua opinião, né? com base no seu estilo, no seu gosto. Claro que você pode fazer isso na rua, andando na rua, né? É bom. Vai andando na rua, olhando as coisas e prestando atenção nos seus sentimentos. Na galeria de arte é interessante porque você faz isso mais, vamos dizer, organizadamente, né? Então fica mais fácil de perceber. A mente. A mente é o que nos diferencia dos animais, né? Até alguns animais que você percebe que estão raciocinando. Cachorro, a gente fala isso, nossa, parece que ele pensou, parece que ele planejou, né? E às vezes eles planejam mesmo, eles fazem, mas nós temos uma mente muito mais evoluída, muito mais competente para fazer análise e tudo mais. Então, ela evita que nós sejamos enganados, né? Que tomemos atitudes que já tomamos antes e não funcionam, né? Temos a memória. E isso garante, né, a nossa evolução, a nossa saúde, o nosso bem-estar, porque nos ajuda a tomarmos assim, as melhores decisões. Refletir sobre um problema, anotando as opções, planejando as mudanças necessárias, é uma maneira prática e rápida de alcançar o sucesso na vida. E quando eu digo sucesso, estou dizendo não é riqueza, ficar milionário, ter um iate de luxo, não, é ter uma vida boa, sem grandes preocupações, né, financeiras e tudo mais. Isso é sucesso, isso é riqueza, é viver bem, né? Não é ter um monte de bens, mas é viver bem. E o espírito?
O espírito é aquela instância que transcende o nosso eu visível, aquilo que nós percebemos, né? Corpo, mente e emoção a gente percebe como, né, dentro de nós aqui, fazendo parte do nosso eu. O espírito transcende tudo isso. Para quem não acredita que nós temos um espírito, uma alma, né, são várias as denominações, eu sugiro uma pesquisa simples, rápida, de relatos de experiência de quase morte, conhecida por EQMs. São casos de pessoas que passaram por episódios graves durante cirurgias ou doenças, né, e que morreram, ou quase morreram. Morreram constatado por médicos. A pessoa morreu. Vamos tentar, né, continuar tentando, mas morreu. E aí ela volta. E revolta para nos contar. Aquela ideia de, ninguém volta para contar o que tem depois da morte. Volta sim. E tem muitas provas científicas que comprovam esse fenômeno, tá? Basta pesquisar. Dizer que ninguém comprovou? Não, comprovou sim. Basta pesquisar. Eu não vou dar os nomes aqui de livros e tal, porque você encontra isso muito facilmente na internet e o volume é muito grande. Entra lá, YouTube, internet, pesquisa sobre isso aí, você vai ver que tem um volume imenso de informações, e aí você vai filtrando aquilo que te parece mais plausível, mais interessante, mais bem feito, né? Ou não, é uma escolha sua. E essa conexão consciente com o nosso espírito nos permite nos conectar também ao plano espiritual, né, que é uma realidade muito mais plena, em que nós nos percebemos imortais, nós percebemos essa imortalidade, nós nos percebemos com uma sabedoria muito grande, que nos permite compreender esse aparente caos da vida comum da nossa sociedade. E não existe caos, tá? Tudo é, aliás, muitíssimo bem organizado, mas parece caos. É como uma criança olhando para uma equação matemática, né? Uma criança está entrando na escola, ela olha aquilo, nossa, que bagunça de números e letras e tal, e pontos e sinais. Para ela é caótica, simplesmente porque ela não conhece a ordem que existe por trás daquilo. Quando nós começamos a nos interessar para as questões espirituais, nós começamos a ter uma outra visão sobre a realidade e nós vamos começar a perceber a ordem, né, por trás desse aparente caos. É muito interessante e vale a pena. E estudando o espírito, né, nós vamos compreender que a nossa consciência não está presa ao corpo. Ela não faz parte inerente ao corpo. Já que nós podemos sair do corpo, a nossa consciência pode sair do corpo, na verdade nós fazemos isso todas as noites quando nós sonhamos. Mas se você não acredita nisso também, que claro, é uma coisa fora do nosso comum, as pessoas não falam muito disso, mas já existem muitas comprovações desta realidade. Olha, existem estudos muito sérios comprovando o fato, tá? Também, não vou descrever aqui, o universo é imenso, imenso de informações, tem livros, canais na internet, você pode assistir programas de treinamento para você praticar essa saída do corpo consciente, e vale muito a pena porque você descobre um outro universo. É um universo fantástico, infinito, né? Na verdade, um universo infinito. Vale a pena. Para quem é cético, como eu, essas informações vão comprovando que existe uma realidade muito mais ampla e que nós podemos aproveitar toda ela para vivermos bem, que é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é viver bem, não é não ter problemas, né? Problemas todo mundo tem e ótimo. Aliás, quando a gente não tem problema, dá aquele tédio, né? Aí nós vamos fazer palavra cruzada, sei lá, jogar videogame, resolver problemas. Então, os problemas fazem parte da nossa vida, cabe a nós tratá-los com atenção, carinho, né? Entendendo que aquelas dificuldades, aqueles problemas vêm para nos ajudar a nos elevar, a avançar, né, na vida. Eles são muito importantes, fazem parte da nossa vida, é inerente. Pesquise, estude, procure compreender melhor a sua vida. Você vai ver que vai avançar na direção que você deseja. Se você gostou, dá um like. Considere se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos.